Olá, queridos, tudo bem com vocês? Uma grande alegria estar aqui hoje, a estreia do nosso podcast Casal Acima da Média. Eu estou muito feliz, estou aqui com meu esposo, Dr. Neymar. Eu muito feliz também, tudo bem, momento histórico na nossa jornada. Com certeza, vamos aqui subir mais um degrau, eu estou muito animada, e você? Demais! Vamos aprender muito juntos e contar muitas histórias. Com certeza, vamos compartilhar aqui um pouquinho da nossa jornada, da nossa vida, tentar contribuir um pouco mais na vida dos casais que estivermos acompanhando. E hoje, como é o primeiro podcast, Casal Acima da Média, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre isso, o que isso tem a ver conosco, a nossa vida, a nossa história, o que nós estamos querendo dizer quando nós estamos falando para as pessoas se tornarem um casal acima da média, que você pode viver um casamento acima da média. Acho que a primeira coisa é a gente tentar se fazer entendidos quando a gente está falando sobre isso. Essa ideia da média é algo muito curioso, né? Porque eu acredito que a maior parte de nós prefere errar com a maioria do que acertar sozinho. É algo assim que eu percebi durante toda a minha vida, que muitas vezes a gente se sente confortável de fazer o que todo mundo está fazendo. Eu que sempre empreendi, isso é uma discussão antiga. As pessoas têm o hábito de fazer algo porque todo mundo está fazendo. E fazer o que a maioria faz é estar na média. E aí eu que pergunto, que seria um casamento, seria um casal acima da média? Fala aí para mim. A verdade que a gente sabe, eu sou terapeuta de casais, acompanho casais há mais de 15 anos. Nós dois, ajudamos casais, aconselhamos casais há mais de 20 anos. E nós sabemos que a realidade é que a grande maioria dos casais até permanecem casados, mas vivem muito mal. As estatísticas mostram que menos de 5% das pessoas que estão casadas dizem estar satisfeitas. Então, quando a gente está falando de casal acima da média, casamento acima da média, nós estamos falando desse nível de satisfação, de permanecer casados, mas estarem ambos satisfeitos, realizados, felizes, né? Então, é mais ou menos por aí. Porque também, quando a gente fala acima da média, muitas vezes as pessoas elas têm uma noção assim, de altíssima performance, né? Aquele nível quase ali na perfeição. Então, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de pessoas normais, nós estamos falando de pessoas comuns. Nós só estamos falando de você não só permanecer casado, e levando, empurrando, se contentando com um casamento bom, com um casamento razoável, né? Com um casamento mais ou menos, mas que você pode ter mais do que isso. Até porque nós acreditamos que Deus instituiu o casamento e tem um plano, tem um projeto de sucesso, de plenitude, que nós podemos viver tudo aquilo que Deus projetou para nós, que é mais do que simplesmente ir levando, empurrando. É mais do que sobreviver. Eu acho interessante porque muitas vezes a gente imagina que acima da média é algo excepcional. Se a gente imaginar no número 10, a média seria 5. Então, viver acima disso está longe de ser alguma coisa excepcional. Mas o que me desperta a curiosidade, porque é uma situação em que a maioria das pessoas vai passar a maior parte da sua vida, ou vai se encontrar pelo menos num bom tempo da sua existência nessa condição, que é estar casado, porque alguém se contentaria
em viver de uma forma regular, de uma forma que não fosse excelente, de uma forma que não fosse, digamos, que valesse a pena, e porque a gente passaria a vida inteira fazendo algo que não valesse a pena. E aí, isso nos leva a algumas reflexões, né? Eu sempre imagino que casar é tão bom, que mesmo as pessoas que se separam, quando elas o fazem, acabam casando de novo. Se fosse ruim, elas não casavam. Então, casar é algo maravilhoso. Só que muitas vezes, por várias razões, as pessoas não percebem esse projeto, não percebem a perspectiva que Deus, ao instituir. E é tão interessante que mesmo Jesus começou seu ministério onde? Num casamento. Não é interessante? O ministério de Jesus na terra começou aonde? Numa boda, numa celebração de casamento, e ali que ele começou a sua jornada na terra. Porque as pessoas enfrentam, primeiro, essa dificuldade de atingir um casamento não, digamos, seguindo a maioria. E por que que as pessoas têm essa percepção que mesmo estando casado, elas não estão satisfeitas com esse casamento? Conta aí. Eu falei de uma verdade, que as pessoas, elas até permanecem casadas, sim, mas na sua grande maioria, menos de 5% estão satisfeitos. E uma outra verdade, né, que a gente infelizmente pode constatar, é que nós temos a tendência de nos contentarmos com pouco até, porque nós nos conformamos muitas vezes, nos contentamos. Eu vejo muito o exemplo da escola. A gente vê que na maioria das vezes a gente está na escola com um aluno mediano. Quanto é a média? Quanto que eu preciso tirar para passar? Não, você precisa tirar 5, você precisa tirar 7. Não, então é isso que eu vou buscar. Eu vou me esforçar, porque nós, como seres humanos, nós queremos o caminho mais fácil, do menor esforço, e que a gente possa atingir o resultado, vamos dizer, necessário para passar, para viver bem, né, para conquistar. Então a gente tem uma tendência a se conformar, a se contentar, a estar ali com a maioria, a ser um funcionário mediano. E para isso eu vou fazer o esforço necessário, né, para ser o funcionário mediano, o aluno mediano. E aí, colocando um pouquinho aqui da nossa história, uma coisa que fez muita diferença, e hoje a gente se considera um casal acima da média, e isso não é arrogância, isso não é para se colocar de uma forma superior, mas um certo orgulho de uma conquista. De uma decisão tomada. Exatamente. Então, uma das coisas que fez muita diferença para que a gente atingisse esse nível, alcançasse, passasse a viver um casamento acima da média, foi não se contentar. Essa era uma decisão pessoal, tanto minha quanto sua, e a gente sabia o que a gente queria, a gente tinha clareza, a gente queria um casamento que permanecesse até que a morte nos separe, mas vivendo bem, que a gente estivesse usufruindo dessa relação, que a gente estivesse satisfeito, que a gente estivesse feliz. E então essa foi uma decisão pessoal, e a partir dessa decisão se tornou um alvo para nós. Isso se tornou um alvo e a gente começou então a agir, a buscar, a assumir atitudes. Então aqui está um ponto muito importante,
que viver um casamento acima da média é para todos. Todos podem conquistar um casamento acima da média, um casamento de sucesso, mas é uma conquista diária, a partir de atitudes que você vai assumir a partir do momento também que você tem essa clareza do que você quer, para onde você está indo, aonde você quer chegar. Então isso a gente tinha, apesar das tantas dificuldades. Nós casamos muito jovens, eu tinha 17 anos, você tinha 19, na verdade a gente não sabia muita coisa de nada, né? A gente até podia achar naquela época que sabia, mas isso a gente sabia. A gente tinha essa clareza, onde a gente queria chegar. Sabe o que é curioso? É porque eu só tinha certeza de alguma coisa naquela idade. Hoje é que eu não tenho mais. E é muito curioso porque eu acho que um grande desafio é quem a gente modela, quem a gente segue, quem a gente acompanha, quem a gente lê, quem a gente escuta. Porque o que eu percebo nessa discussão é que a maioria das pessoas tem nas suas experiências familiares, dos seus pais, dos seus tios e das pessoas à sua volta, um olhar, digamos, negativo e um olhar de impossibilidade. E aí o grande desafio na nossa jornada de vida é ter clareza de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente está indo. Olha a coisa curiosa, de onde a gente veio, porque pode ser que na minha casa, casamento foi uma experiência muito ruim, uma experiência de tristeza, uma experiência de abandono, uma experiência de violência, uma experiência de escassez. E dependendo do que você viu na sua casa, dependendo do que você viu na sua comunidade, dependendo do que você ouve dos seus amigos, eu ouço uma frase que sempre me chama a atenção. Olha, você precisa aproveitar a vida para depois casar. Isso foi uma frase que sempre me confundiu. E como é que é isso? Não, você aproveita a vida, aí depois casa. Então, quer dizer que depois que eu caso, aí eu não tenho mais como aproveitar a vida. Então, são muitas... Ou seja, uma visão clara e negativa do casamento. E da impossibilidade. E muitas pessoas constroem a partir dos modelos, das referências, né? Ensina os seus filhos, ensina os mais jovens. Quem não tem uma tia que fala assim, filha, não tem jeito, homem nenhum presta, nunca vai dar certo. Se o meu casamento não deu, não precisa ter esperança. O seu não vai dar também não. Quem não tem um tio que falou assim, olha, mulher tudo igual. Mulher não adianta você se esforçar, porque você nunca vai satisfazer uma mulher. Ela sempre vai reclamar, ela sempre vai dizer que nunca tá bom. E para piorar, às vezes você teve uma casa em que seus pais se divorciaram, ou que seus pais brigavam o tempo inteiro, e que você só via reclamação, você só via escassez, você só via confusão. E aí você tem a impressão que você viu uma coisa e ouve das pessoas que você confia o mesmo relato. Então você já cresce na perspectiva. Casamento não funciona e eu tenho que aproveitar a minha vida para depois, quando não tiver mais nada para fazer, casar. E quanto isso é visível para a gente nesses anos todos, né? Dentre as pessoas que a gente convive, os casais que eu já atendo, que a gente já tentou ajudar e aconselhar, o quanto isso é forte na nossa vida. Sem dúvida. Os conceitos, aquilo que a gente passa a acreditar e se torna uma verdade. E é o que a gente tem a tendência a reproduzir. Claro. É o que a gente... Porque o que eu sempre digo, o que você não acredita, dificilmente ou quase impossível você conquistar, porque isso nunca vai ser um alvo na sua vida. Como eu falei, se você não acredita, não vai conseguir. Aquilo que a gente acredita, apesar, é claro que os nossos pais tiveram casamentos difíceis,
teve dificuldade. Os meus pais, né, estão casados até hoje, vão fazer 59 anos de casados. Vi muita dificuldade, mas tem essa referência de que é possível. Nós passamos por muita dificuldade, só que o que a gente descobriu nessa jornada? Que a maioria estava errada. Porque a gente aproveitou muito a nossa vida e aproveitou estando casado. É interessante que quanto mais o tempo passava, mais essa reflexão me vinha, porque eu conheci você tinha 12 anos, já era linda, igual é hoje. E não tem nada na nossa vida que a gente quis fazer que não fez. Olha só a coisa curiosa. Não tem nada na nossa vida e muito pelo contrário. Além de ter feito, foi muito melhor fazer junto. E, sim, na nossa jornada, quantos jovens e adolescentes caminharam conosco e puderam ver e viver conosco essa jornada de que não precisa aproveitar a vida só quando é solteiro. A vida pode ser aproveitada o tempo inteiro, com dificuldade ou não, e casar te dá uma perspectiva maravilhosa de ter alguém para caminhar com você, ter na sua casa um lugar de alegria, um lugar de segurança, um lugar de aprendizado, um lugar de comunhão, um lugar de descanso. E imagina que coisa mais interessante você poder, ao longo da sua vida, ter dificuldades, mas ter para onde voltar. E a questão de ter com quem compartilhar. Isso. É muito mais gostoso construir junto. Você ter alguém para compartilhar e saber que tem alguém com quem contar. Então, quando a gente está falando de casamento acima da média, é disso que a gente está falando. De um nível de satisfação, mas que é proporcional também à sua ação, ao seu esforço. Por quê? Eu vejo ao longo dos anos, acompanhando casais, atendendo casais, que as pessoas elas estão dispostas e se esforçam para conquistar muitas coisas na vida. Eu vejo as pessoas assim, transpondo montanhas quase intransponíveis para trocar de carro, para ter uma casa melhor. Uma carreira. Uma promoção no trabalho, uma viagem dos sonhos, mas no casamento eu vejo as pessoas achando que as coisas vão acontecer naturalmente, automaticamente. Não vão acontecer, né? Da mesma forma, vai ser uma conquista diária e essa satisfação ela vai ser proporcional ao meu esforço, ao meu empenho, né? Até que ponto? E aí a gente entra numa outra questão de que as pessoas estão no casamento, na maior parte das vezes, para ser feliz, para que o outro me faça feliz, é onde as pessoas vão viver frustradas, decepcionadas, porque se eu já não estiver nessa relação inteira, né, inteiro, e quanto mais eu estou num relacionamento, num casamento, para fazer o outro feliz, ver o outro satisfeito, é a minha satisfação. Eu tenho prazer de ver você, né, de ver o Neymar satisfeito, e eu quero saber o que te deixa feliz, quais são as suas necessidades, e eu me empenho para supri-las, porque ver você satisfeito é minha satisfação. Então, eu vejo que as pessoas elas não querem o processo, elas não querem o trabalho, elas não querem o empenho e o esforço, né? Nós somos muito egocêntricos, nós queremos ser servidos e não servir primeiro. O nosso amor é sempre uma resposta, o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa atenção é sempre uma resposta e não primeiro, antes. Né? Então nós somos assim como seres humanos. É uma discussão interessante porque, na verdade, uma coisa que eu sempre me pergunto é por que as pessoas casam? Porque muitos entram num relacionamento
sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Alguns casam porque chega uma hora que todo mundo tem que casar. Ou para ter filho. Ou porque imagina que encontrou o seu príncipe encantado. Quantas vezes a gente ouve o seguinte relato: a nossa relação, ela se encerrou porque ele não atende mais as minhas necessidades. Olha que confusão. Então a pessoa entrou numa relação, e esse discurso hoje ele é muito atual, para ter as suas necessidades atendidas. É um contrassenso, porque na hora que eu me disponho a caminhar com alguém, qual que é o meu papel nessa jornada? É poder fazer com que o outro seja o melhor que ele possa vir a ser. É uma coisa interessante. Se eu entro num casamento com o objetivo que aquela pessoa que vai caminhar comigo, eu serei instrumento nas mãos de Deus, para que essa pessoa possa cumprir o seu propósito e ser o melhor que ela possa vir a ser, ó que mágica! Isso me dá direção, isso me dá senso de propósito, isso me dá clareza para onde eu estou indo nessa caminhada. Eu estava há pouco agora conversando com um casal e a esposa falou assim, porque eu tive muita dificuldade, porque meus pais tiveram muitas desavenças e eu decidi que eu poderia até casar, mas eu jamais ia depender de homem nenhum. Eu não ia depender de homem para nada. Uhum. Ou seja, você quer discurso mais atual do hoje que esse agora? Uma palavra muito forte que as meninas estão recebendo, né? Sim. Não dependa de ninguém, não dependa de mais homem. ainda, quando a gente vê o discurso atual é independência geográfica, independência financeira, independência temporal. Eu, particularmente, não tenho a menor ideia do que significa isso, porque eu sou totalmente dependente de você, em todos os sentidos. E ser dependente de alguém não é sinal de fragilidade, é sinal de compromisso. Só isso. Essa ideia de independência numa relação em que todos dependemos de todos. Eu sou médico. Eu escolhi viver para cuidar de gente. Mas eu dependo da secretária, eu dependo do enfermeiro, eu dependo do anestesista, eu dependo de todo mundo. E, no final das contas, eu dependo do meu paciente querer se submeter ao meu tratamento para que ele dê certo. Essa ideia de independência, eu tenho curiosidade para saber quando começou essa discussão, porque é um discurso vazio, que não leva a nada. Ela leva, sabe a quê? A solidão. Só isso. A pessoa cria essa ideia de independência, aí de repente ela não tem mais o seu esposo, a sua esposa, não tem mais seus filhos, e aí a única coisa que vai sobrar para ela é um pet e a velhice sozinha. Nós somos seres relacionais, né? E nós somos interdependentes. Então, nós nascemos sim totalmente, uma dependência absoluta que a gente não consegue nem sobreviver, né, sem o outro. E a gente como precisa ser humano caminhar extremamente frágeis. até, já nascemos vamos frágeis. dizer, uma independência relativa, porque nós precisamos compartilhar e relacionar, porque é uma questão vital mesmo da nossa existência. Mas eu estava ouvindo você falar aí, talvez as pessoas que estão nos escutando podem achar assim, nossa, parece que é muito fácil. Hoje a gente pode falar disso, mas como eu falei, a gente casou muito jovem. E quando você falou assim, eu não sei por que as pessoas casam, eu vejo as pessoas casando sem ter a mínima ideia do que é. E vamos confessar, é mais ou menos o nosso caso, porque com 17, com 19 anos, com certeza, a gente achava que sabia alguma coisa, mas a gente não sabia praticamente nada, né? Depois que passou. E quando a gente está falando de empenho, de minha satisfação
satisfazer o outro, ver você satisfeito. É claro que esse foi um caminho de amadurecimento. E de escolha. Tivemos que escolher. E de bastante conflito, de bastante crise. Mas o que a gente está tentando pontuar aqui é que a gente precisa ter clareza do que a gente quer, onde a gente quer chegar. Então, por maiores que tenham sido as dificuldades, e a gente depois vai fazer um podcast falando sobre sobre dificuldade? Sobre as diferenças e os pontos de desconexões que a gente passou, né? Então, foi um caminho que a gente teve que fazer para ir aprendendo, mas o que sustentou foi a convicção e a visão de casamento que a gente tinha, que era para a vida toda, que era até que a morte nos separe, mas vivendo bem. Então, essa era a clareza e era que a gente tinha de onde a gente queria chegar. E outra coisa, e aí a gente buscou ajuda profissional, a gente buscou conhecimento, a gente buscou informação, e muitas vezes ter mentores, disso que eu estou falando, do empenho, modelar, do esforço para você chegar a ter um casamento acima da média. Esse nível de satisfação que eu estou falando é uma busca, é ação intencional de que e vem a partir do momento que você tem essa clareza. O que eu vejo atendendo os casais é que boa parte não tem essa clareza, nunca nem conversaram sobre isso. Onde nós queremos chegar? Muito legal. Para onde que nós estamos indo com esse casamento? O que nós queremos? Onde nós queremos chegar? Para que a gente possa ter um alvo claro, uma meta clara e juntos, caminhando lado a lado, indo para a mesma direção, tendo a mesma visão de casamento. Então a gente vai agir intencionalmente, nós vamos buscar ajuda, nós vamos buscar estratégia. Foi isso que nós fizemos, né? Então, se hoje nós estamos aqui, podemos ajudar muitos casais e mostrar, olha, é possível, é para você também. Porque muitos casais eu vejo, eles acham que não, esse negócio de acima da média, gente, não, isso não é para mim, isso não é para qualquer um, né? Isso é para poucos. Tá bom aqui, por isso que as pessoas vão se conformando, elas vão se contentando em ficar ali, um aluno mediano, um esposo mediano, uma esposa mediana, um funcionário mediano. Não tá ruim, né? Não tá tão ruim, não tá. Então eu vou levando. Mas a vida não é só isso. Não. Passar pela vida, você pode ter mais. Você pode sim ter um casamento muito além de bom, razoável. Você pode ter um casamento para usufruir dessa relação, de estar inteiro nessa relação, né? De realmente se preocupar em identificar as necessidades um do outro e suprir. E eu digo, se você faz isso diariamente, se você identifica as necessidades de hoje e supre, não fica pesado. Não é um peso. Né? Mas o que você acha que esse casal precisa fazer para sair da média? A primeira coisa é ter essa clareza. O que você acredita sobre casamento? Né? Qual é a sua visão de casamento? Para aonde você quer chegar? Muito legal. Né? E é bom a gente parar para refletir sobre isso, porque como você construiu essa visão? Por que você acredita assim? Não, o casamento tem um tempo de validade. Casamento é até enquanto o amor durar. É isso aí. Então, por quê? De onde veio isso? É necessariamente essa verdade, né? Então, quando as pessoas falam assim, não, isso daí é conto de fadas, viver, eu gosto muito dessa frase, né, de fazer uma enquete sobre essa frase, viver feliz para sempre. Não, isso aí é só em conto de fadas. E eu digo, presta atenção,
Quando as pessoas veem a frase viveram felizes para sempre, as pessoas estão lendo sempre, viveram felizes sempre. Viver felizes para sempre não é sempre. Agora, é importante, né? Eu vou falar uma coisa para você. Conto de fadas e fantasia é você acreditar que você pode viver um casamento acima da média sem fazer nada. É você achar que é possível você viver um casamento que vai permanecer até que a morte os separe, os dois estando satisfeitos, sem esforço, sem dedicação, sem assumir atitudes diariamente de cuidado, né? Sem identificar as necessidades um do outro e suprir. Porque quando que nós estamos satisfeitos? Quando nós estamos com as nossas necessidades primordiais supridas, né? Então, a primeira coisa seria acreditar que é possível. Você vê que a gente não chega no lugar que a gente não acredita. E mais ainda, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E mais ainda, se a gente não sonha, não tem como chegar no lugar que para a gente não existe. Então, eu acho que esse primeiro passo, ele é um pré-requisito. A gente tem que acreditar que é possível, escolher que voz a gente vai ouvir. Isso. Porque se a gente for ouvir a voz da maioria, não tem jeito. Quantas vezes a gente já ouviu alguém falar assim, não, o casamento é assim mesmo. Com o tempo a gente vira irmão. Que opção horrível, né? Porque a gente já tem nossos irmãos. A gente não precisa que a nossa esposa, que o nosso esposo vire irmão. Irmão a gente já tem. Mesmo porque você muda completamente o objetivo pelo qual a gente se uniu àquela você pessoa. Se comporta diante daquilo que você acredita. Olha que legal. Né? Eu vou me movimentar e vou realizar coisas para confirmar aquilo que eu acredito. E essa falta de clareza ou essas crenças que a gente vai construindo ao longo da vida, talvez por referências, por modelos, porque nós somos ensinados ou porque a sociedade diz de tal forma, é que levam muitas pessoas a se contentarem, a se acomodarem com o casamento medíocre, mediano. Tá bom assim, por quê? Porque é assim mesmo, porque é normal, né? Eu construí esse conceito de que é normal o casamento esfriar, o casamento ir se deteriorando, durar até o amor acabar ao longo da vida, né? Então, com certeza, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a outra questão, além de definir em que ou em quem você vai acreditar, é fundamental, é você ter clareza que o casamento é um projeto de Deus. É interessante quando cada um faça a análise que achar conveniente. Mas quando Deus termina de criar o mundo e a terra, a coisa que ele faz em seguida é criar homem e mulher e juntar os dois. É celebrar um casamento. Olha que coisa curiosa. Então, sobre que civilização a gente for imaginar e sobre que relato a gente vê Deus na perspectiva que juntou homem e mulher, e essa é uma perspectiva de casamento. E esse projeto foi concebido para administrar, para dominar e para nominar a terra. Olha que coisa curiosa. Crescei, multiplicai e dominem sobre a terra. Então, a partir do momento que eu acredito, eu preciso entender que tem um projeto. Esse é um projeto de Deus. E é improvável que um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente criou um projeto furado. Não. Só que projeto de sucesso. Né? Isso. Só que tem um projeto e é um projeto de sucesso. A pergunta é, quem tem clareza que esse projeto existe? E que esforço que eu tenho para estudar esse projeto, para mapear ele? Interessante, né? A gente vai montar uma empresa, precisa de um projeto. A gente vai montar uma casa, vai construir uma casa, precisa de um projeto.
A gente vai montar uma organização, precisa de um projeto. A gente vai... Qualquer iniciativa humana é prudente que tenha um projeto. Casamento é algo tão especial que Deus fez o projeto lá no início e deixou o projeto escrito e documentado. Não é interessante? Uhum. E aí eu acho curioso que, apesar de ter um projeto, as pessoas elas querem inventar a roda. E eu fico assim impressionado como alguns acham, até na perspectiva de eu vou criar um projeto novo aí, um projeto, digamos, disruptivo, um projeto inovador. Vamos fazer tudo diferente. Pode ser possível? Pode. Só que, ao longo da história, a gente não viu nenhuma outra novidade ser mais viável e eficaz do que o projeto que Deus deixou. Não é interessante? E o casamento é uma construção conjunta, uma construção a dois para a vida toda. E como tudo que vale a pena, nunca vai ser fácil e nunca vai acabar. Ele é contínuo. Quando você estava falando, eu estava pensando aqui que todo projeto você vai executar, então Deus deixou o projeto. Existe um projeto para essa construção, que é o casamento, um projeto com garantia de sucesso. Quem vai executar o projeto somos nós. Aí, ó. Então, para você executar o projeto, você tem que conhecer o projeto. Né? Você tem que saber o projeto, você tem que seguir o projeto. E aí é o que você falou. Aí as pessoas querem inventar a roda, querem... Tá lá o projeto na mão, tá olhando para o projeto, mas começa a inventar. Abandona o projeto, sai do projeto e começa a fazer o que bem entende. Tentativas. Se a gente fizer isso numa construção, vai dar ruim. É claro. Vai dar ruim, olha, não tem como. Né? Alguns pensadores dizem que a vida ela é muito curta para ser pequena. Né? A vida é muito curta para não valer a pena. Eu acho muito corajoso alguém que tendo um projeto queira reescrever um que no original já foi Deus que fez. E o que eu estava falando é que, eu estava pensando, é que quando você vai executar qualquer projeto vai ter desafios, vai ter imprevistos no meio do caminho, coisas que você não estava esperando. Aí é a hora da criatividade. Um cano que estoura, uma coisa que... Falta material. Uma chuva no meio, né, que não estava sendo esperado, uma tempestade. E é exatamente isso que vai acontecendo no casamento também. E muitas vezes as pessoas abandonam, desistem. Não tem mais jeito. Na verdade, eu não tenho como executar o que eu não conheço, né? Então, só recapitulando aqui. Acreditar, né? Ter clareza do que você acredita, para onde você está indo, onde você quer chegar. Ter um projeto de sucesso. Esse projeto já existe, ele já tem. Você precisa conhecer o projeto, seguir o projeto, enfrentar os desafios imprevistos que vão acontecer no meio do caminho, para que você fique mais forte, que você se fortaleça, amadureça, que são as crises, né, as tempestades que fazem parte da vida de qualquer casamento, e seguir à risca o projeto. Não tem como dar errado. É o que a gente está fazendo. Mas tem, eu acho que esses 3 pilares eles são fundamentais. Mas aí começa, digamos, as distrações. A pergunta é, com quem você caminha? Quem você ouve, quem você lê. Outra coisa fundamental, verdade. Hoje, com mídia social, quem você segue e quem caminha com você. Há algum tempo atrás, estava conversando com um rapaz, ele estava com dificuldade no seu casamento e ele saiu de casa. E aí, como é que tá? Não, eu estou morando com outro rapaz e ele está me ajudando demais, porque ele separou há 17 anos, falou que nunca mais casa de novo. Como assim? Então, ele escolheu quem ele vai seguir. Ele escolheu com quem ele vai se relacionar. Uma outra coisa é, além de com quem eu convivo,
Se eu convivo só com pessoas que não acreditam que é possível, que não conhecem o projeto e que nunca executou o projeto, óbvio que eu tenho a tendência a seguir esse entorno. Mas o que acredita totalmente diferente, tem um projeto totalmente diferente. Se eu caminho com essas pessoas, eu vou tender a repetir o mesmo resultado que elas têm. E uma coisa que eu sempre me pergunto, se eu acredito que o casamento é um projeto de sucesso, quem que eu vou modelar? Porque eu preciso ter alguém que já fez aquilo. Nós sempre tivemos mentores que tinham um casamento exemplar, de muita alegria, de crescimento, de aprendizado, de refúgio, de confiança, uma casa que era uma referência, que a gente fazia questão de estar perto dessas pessoas. Quem a gente lê, porque eu lembro uma das grandes referências de literatura que sempre nos acompanhou, foi um escritor que, quando não tinha as mídias digitais, ele falava que ele foi no dicionário, ele e a esposa, e riscaram do dicionário a palavra divórcio. Pastor Jaime Kemp. Isso. E se não existia aquela palavra, isso, nós não teríamos como fazer algo que a partir de agora não existia mais. Olha que exercício simples, um exercício de aprendizado. Eu não tenho como fazer algo que não existe. Se eu não tenho como fazer algo que não existe, qual é a minha opção? Fazer com que o meu casamento valesse a pena. Fosse uma jornada de crescimento, de aprendizado, de apoio mútuo. E você vê que são escolhas, a gente sempre pode escolher, são escolhas que vão se somando. Essa ideia do amor que acaba é muito interessante. Nós temos basicamente, quando falamos de amor, 3 pensadores, né? Que é Platão, Aristóteles e Jesus, como as pessoas quiserem encarar Jesus. Para a gente, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Mas Platão dizia que amor é aquele sentimento por algo que eu não tenho. Aristóteles tinha a perspectiva que amar, é eu ter contentamento com o que eu tenho, com a minha realidade. Mas Jesus coloca amor de uma maneira muito curiosa. Amor é a perspectiva de eu me realizar servindo o outro. Ora, se amor é o exercício de eu servir o outro e a alegria do outro me contenta, não tem como isso acabar. E aí, porque assim, eu escolhi continuar servindo a minha vida inteira. E aí eu acho que a gente pode encerrar aqui a nossa conversa. Pronto. É a chave, é o ponto, se você quiser viver um casamento de sucesso, acima da média, que vai permanecer até que a morte separe, os dois estando felizes e satisfeitos, aqui é a cereja do bolo, a questão chave. Jesus disse o seguinte para os discípulos, né, que havia os 2 principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Oh, que legal. E aí Jesus disse: mas eu trago um novo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como eu amo. Olha só. Então, se você quer o segredo de um casamento de sucesso, está aqui. Né? Amar o seu cônjuge como Cristo ama. Pronto, se os dois fizerem essa decisão e se empenharem a ser imitadores de Cristo, né? A serem realmente, a ter Cristo como a referência de conduta. Se eu fiz essa decisão, né, um dia, e eu me esforço para isso, eu me empenho, e sei que você também. Foi o ponto crucial quando a gente realmente se posicionou para olhar o outro como Cristo olha, com o olhar de compaixão. E aí, o que você estava falando antes, é o servir antes de ser servido. É se importar muito mais com servir
do que ser servido. É amar primeiro e não como resposta, né? Então, se eu decido e me empenho a amar o meu esposo, a minha esposa, como Cristo ama, então, com certeza, eu vou estar disposto a perdoar, vai ser muito mais fácil a perdoar e servir e tentar amar incondicionalmente, né? Na verdade, eu vou avançar um pouquinho mais. Porque quando a gente pensa em Jesus, eu vou amar sem esperar ser amado. Eu vou servir sem esperar ser servido. Porque senão, e a gente ouve muito esse discurso, não, mas precisa dos dois, né? Jesus nunca precisou de ninguém para amar. Amar é uma decisão que só eu posso tomar. E o que nós vemos muito é as pessoas terem a expectativa, mas eu fiz isso muito tempo e eu nunca fui, digamos, nunca teve uma resposta. Jesus nunca esperou resposta de ninguém. Ele amava sem esperar ser amado, ele servia sem esperar nada em troca. Isso aí te dá uma tranquilidade de fazer o seu melhor até transformar a vida do outro. Sem dúvida, mas é impressionante como nós, seres humanos, somos de reciprocidade. Verdade. E é quase impossível uma pessoa que é servida, que é amada, que é cuidada, não corresponder, né? Se você persistir agindo. A questão é que as pessoas fazem uma semana, 2 e desistem. Mas não você responder persistir, com amor. Não a psicologia comportamental também fala isso, responde isso. Se você persistir, o outro vai te dar uma resposta. Ei, né? Eu acho que era isso. Adorei nosso primeiro podcast. Aprendi muito com você, Gisele. Você sempre me ensinando. Pois é, eu também gostei. E que venham muitos outros, que venham muitos convidados. Né? Estamos aqui, super empolgados e animados. Espero que tenha ajudado o pessoal aí de alguma forma. Vai ser uma mesa de muito aprendizado, não tenho dúvida. Então, aqui foi o nosso primeiro podcast de muitos, se Deus quiser, que venham muitos convidados. Espero ter contribuído aí com a sua vida, com o seu casamento, que você tenha gostado. Então, não esquece de compartilhar esse podcast com outras pessoas que você conhece, que só poderão ser alcançadas a partir de você. Não esquece também de se inscrever aqui no meu canal e também de acionar o sininho para que você não perca mais nenhum vídeo, nenhum podcast. E esse podcast também vai ser exibido transmitido na TV Flórida. Na TV Flórida. Segue lá. Então, que bom. Então, não esquece aí também de assistir, de compartilhar. E que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sua casa, seu casamento. Nós vamos te esperar aí no próximo. Um grande abraço. Seja você também um casal acima da média.